Salmo 126. Para alguns, é um salmo, um romance ou um verso, uma música, mas na verdade ele tem uma profundidade maior. Eu vou tentar ser rápido em poucas palavras, para a gente entender um pouco sobre esse salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, foi como Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos ou de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos dos rios no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lançam a semente, voltarão com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Só põe o tema para mim dar uma olhada, e depois a gente volta para o texto. Para Deus tudo é possível, não desista. Me dá uma atenção rapidinho para a gente tentar resumir isso aqui. O povo de Israel é um povo de altos e baixos. Apesar de ser a menina dos olhos de Deus, amado de Deus, povo eleito, povo salvo, não tem como discutir a filiação dos hebreus ou dos judeus para com Deus. Nós não podemos pôr uma linha de divisão entre o povo de Deus e nós, o povo adotado. O povo de Deus é o povo filiado, registrado em cartório no Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ali nasce a nação hebreia com um pequeno povo, duas pessoas praticamente, um casal e seus funcionários, nasce o povo hebreu. E ali se dá o crescimento do povo na terra. Aonde nós entramos nessa história? O amor de Deus é imenso. E nós éramos apenas mais uma nação ou criatura de uma nação em algum lugar. Só que quando Jesus vem à terra e morre na cruz por causa dos pecados da humanidade, ele abre uma porta, uma nova cédula para que a gente pudesse também ser registrados como filho de Deus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, eu gosto muito dele porque ele inicia falando que o próprio Jesus era o Verbo, era Deus, estava com Deus. Antes dele tudo já existia e ele era a própria palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Mas no versículo 12 ele diz: e todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus como Salvador, ganham o direito de chamar Deus de Pai. Então Deus é o nosso Pai também, amém? Então essa palavra serve para nós? Sim, ela serve para nós. Essa palavra é a resposta que outros profetas que acreditavam em Deus já declaravam. Jeremias, Zacarias, Ezequiel, no livro de Lamentações de Jeremias também havia declaração. E por último Isaías, que era o messiânico, que falava que para Deus, aquilo que para nós já está como perdido, para Deus é possível. Quantos creem comigo assim? Às vezes situações que nós olhamos e falamos: não tem mais jeito, é impossível, não tem mais recursos nenhum. Eu queria trazer essa fé no seu coração. Quando esse povo foi levado cativo por 70 anos na Babilônia, por erro deles, não por erro de Deus, mas por erro deles, por estar em alta, eles fugiam de Deus. Quando caíam, clamavam a Deus. Quando eles estavam em alta, fugiam de Deus. Quando eles caíam, clamavam a Deus. Até que Deus um dia se satura. Deus também se satura, sim. Deus se satura, e para o nosso bem, Deus permite que sejamos, às vezes, pressionados por algo, para que a gente acorde
para decidir se vamos crer ou não vamos crer. A minha pergunta para você primeiro: Deus é tudo na sua vida ou tem alguém em primeiro lugar? Pensa um pouco, porque às vezes a gente vê saída na mão de todo mundo, e Deus é quando nada mais tem saída, corremos a Deus, enquanto deveria ser o sentido contrário: primeiro é Deus, segundo é Deus, terceiro é Deus, porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Crê nisso? Esse povo é levado cativo, e para todas as nações que estão assistindo, vendo Israel cativo, escravizado, humilhado, suas crianças sendo humilhadas, seus jovens sendo humilhados na Babilônia, tirando alguns que se destacaram, porque Deus tinha algum propósito, e geralmente quem se destacou foi aqueles que escreveram nos livros, para deixar uma saída, uma resposta, que é o caso de Ezequiel, que é o caso de Jeremias, é o caso de Daniel, e de outros que passaram pelo processo do cativeiro, mas se mantiveram vivos e morando até dentro do palácio, porque Deus tinha um propósito maior. Deus sabe quem pode pôr dentro do palácio e quem não pode, porque se eu me render para o palácio, só porque eu estou bem, e esquecer o povo que está ruim, eu não sirvo para estar dentro do palácio. E quando você está dentro do palácio, você não pode abaixar a cabeça. Deus precisou escolher a dedo aqueles que mesmo no lugar ímpio, se manteve de cabeça em pé, crendo que Deus é Deus. Você sabia que o inimigo tem medo de quem crê em Deus? O inimigo não tem medo de quem duvida, mas ele tem medo de quem crê, porque ele sabe quem crê, tanto faz viver como morrer, Deus é maior. Tanto faz ter muito ou não ter nada, Deus é maior. Eu acredito que Deus tem um propósito na sua vida, para você estar aqui hoje. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso a Ele. Você não está aqui de bobeira. Você não caiu aqui porque não tem o que fazer. Você está assistindo agora aí no YouTube, não é porque você não tem o que assistir, porque só entra no YouTube se quiser assistir. Não é um rolinho de passagem que você passa o dedo. O YouTube, você tem que entrar no canal do YouTube para poder assistir. E eu creio que mais de 500 pessoas ou mais já estão assistindo. Esse povo está perdido, destruído, e na boca de um para o outro está dizendo: nunca mais sairemos dessa situação. O povo de Israel termina aqui na Babilônia encerra, porque Jerusalém está destruída, todas as cidades estão destruídas, e só deixaram as pessoas de idade lá em Jerusalém, pessoas que já não iam viver muito, que a maioria já havia morrido nesses 70 anos de cativeiro. Porém, alguns profetas criam, alguns profetas liberavam palavras proféticas, e eu acredito que Deus chamou eu e você para ser o profeta da nossa casa, da nossa família, para acreditar que Deus tem um propósito na nossa vida. Eu acredito que você não vai se desistir ou vai cair por causa de condições ou coisas que acontecem. Podemos baquear, podemos chorar, podemos ficar prostrado por um tempo, mas maior é aquele que nos chamou, que vai nos levantar de novo para nos pôr de pé. E aí eu vou ler de novo agora para a gente entender. Coloca de novo o Wilker para mim, por favor. Quando o Senhor nos trouxe, quando trouxe os cativos de volta a Sião, presta atenção que o Salmo está falando algo que era impossível. Era impossível. Você pode dizer para alguém do seu lado: aquilo que é impossível, Deus pode fazer para você. Quando ninguém mais acreditava, agora eles mesmos estão salmodiando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E eu queria liberar essa palavra para você. Talvez aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que parece que está perdido, que ninguém mais dá jeito, que você já até desistiu, ainda você vai ver isso acontecer e vai dizer: parece um sonho. A grandiosidade de Deus
se declara ali. Então a nossa boca se encheu de riso. Quando a gente vê, quando a gente participa e quando a gente vive os dias bons e os dias maus e vê Deus operar até no dia mau, a nossa boca, o nosso coração se enche de riso. Não é de alegria vulgar, é de um riso dizendo: Deus está me dando paz. Eu não sei se alguém aqui já perdeu alguma coisa. Já perdeu? Quando eu estava indo para Israel, dentro do avião, eu estava de viagem para Israel, dentro do avião, eu não sabia de nada que estava acontecendo aqui. E quando eu cheguei em Israel, no hotel, e nós vamos sair dentro do ônibus, o apóstolo que estava nos monitorando aquele dia, ele me chamou de lado, longe de todo mundo, e ele disse para mim: apóstolo Tadeu, eu tenho algo para dizer. E esse ônibus não pode sair daqui enquanto você não me der a direção. Falei: o que foi, apóstolo? Sua mãe acabou de falecer horas atrás. Se você quiser voltar para o Brasil, a gente vai arrumar um voo para você voltar. Só que vai levar mais de 30 horas. Você não vai vê-la mais. Quer ficar no hotel? O ônibus inteiro não vai sair. Vai ficar com você no hotel, de luto com você. Sua esposa já nos avisou e disse que o seu filho e os seus cunhados estão cuidando de tudo. O que a gente faz? Eu não pensei duas vezes. Eu disse para ele: apóstolo, segue caminho para onde nós tínhamos que ir com o povo. Porque a obra de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não quisesse que eu estivesse aqui, eu não estaria aqui. Mas Deus quer que eu esteja aqui. E eu vou mostrar que eu creio em Deus no dia bom e no dia mau. Eu creio que Deus me trouxe na Terra Santa. Não foi só para ter alegrias, ou só para viver de coisas, mas para viver com Ele, para Ele, e tudo que vier na minha vida também é dele. Você pode não acreditar. Você sabe o que é não ver mais a sua mãe? Eu não sei nem onde minha mãe está enterrada. Minhas irmãs, meus cunhados, meu filho, minha mulher cuidaram de tudo. Eu não sei, eu nunca fui lá. Eu tenho lembrança da minha mãe, o último dia que eu fui visitá-la. E eu sempre que ia visitá-la, eu dava dinheirinho na mão dela. Ela não queria dinheiro para ela queria dinheiro para dar para os netos, para abençoar os netos. E eu lembro do último vez que eu dei dinheirinho para ela, ela deu um sorriso, como sempre fazia. Punha a mão na minha cabeça, porque eu sempre dava o dinheirinho para ela e o joelho. E ela põe a mão na minha cabeça e diz: Deus vai te abençoar muito, meu filho. Eu não tenho nenhuma foto dela triste chorando. Eu tenho na minha memória a lembrança que se eu estava lá é porque Deus estava cuidando de tudo aqui. E às vezes a gente só pensa que é só no dia da festa que Deus está conosco. Eu posso te provar que Deus está no dia bom e no dia mau. No dia que você está empregado, no dia que você está desempregado. No dia que você está doente e no dia que você está sadio. Seja fiel em todo tempo, em toda hora. Nunca olhe para o céu e diga: Deus me esqueceu. Mas se você tem algo a reclamar com Ele, reclame entre você e Ele. Ele aceita tudo que eu falo. Ele não aceita que eu divulgue. Ele aceita que eu fale. Ele respeita a minha dor, mas Ele também respeita a minha fé. Eles não tinham condições, mas a boca deles se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de alegria, de cantos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Esse povo estava perdido, morto, acabado, encerrado. E você sabe, aqueles que já assistiram alguns filmes, hoje foi até falado aqui, O Menino do Pijama Listrada, A Vida é Bela, e outras destruições do povo de Israel, não conseguiram terminar com o povo de Israel. Sabe por quê? Ele é o povo escolhido de Deus. O outro versículo: sim, coisas grandiosas fez por nós, e por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos. Vai, 1, 2, 3, vamos falar junto. Senhor, Senhor, assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Esse local no deserto é montanhas de pedra. Não tem água perto, não tem lagoa, não tem rio, não tem mar. É no meio do Nequev, um lugar desértico. Mas de repente cai uma chuva bem fina, rápida. Quando essa chuva cai, a água bate no solo, o solo cimenta como se fosse um cimentado, e o resto da água que cai forma como se fosse um riacho que vai descendo. Isso quer dizer, coisas impossíveis Deus pode fazer com tão pouco. Deus quer abençoar a sua vida também. Deus quer que você tenha até o final do ano um gozo de alegria. Sabe que eu aprendi uma coisa com Deus. Aproveita agradecer agora que está junto com você. A sua bênção, a sua casa, a sua saúde, sua família. Aproveita agora ser fiel em Deus. Porque vai ter dias difíceis. E se nós não soubermos ser fiel com Deus 100%, nós nunca vamos conseguir ser completo. E ele termina o salmo: aqueles que semeiam com lágrimas. Semeiam com lágrimas, não é com alegria. Essas lágrimas que diz aqui não é alegria. É no momento de tristeza, é no momento de dor. E sabe o que nós estamos fazendo nesse culto hoje? Semeando ele com lágrima. Porque você ia vir aqui. Por causa sua nós estamos aqui hoje. Nós tínhamos tudo para não estar aqui agora. E motivos de sobra para dizer, não queremos estar aqui. Mas o Espírito Santo nos visitou e disse, eu te chamei para trazer alegria onde está a tristeza. Trazer consolo onde está a tristeza. Trazer esperança onde não existe mais esperança. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você recebe o que eu vou dizer agora? Não pare de semear a fé na vida da sua família. Não pare de acreditar que Deus pode fazer coisas grandiosas. O crer, o acreditar, o estar aqui, o estar ligado conosco na internet, é você dizendo para Deus, eu estou semeando, eu estou presente, eu sei que uma hora tudo vai mudar. Aquilo que para todo mundo, até eles, era impossível, só quem cria nisso, eram alguns profetas, só quem cria que Deus iria fazer uma mudança, eram os profetas. Ninguém acreditava, o povo não acreditava. Jeremias chorava porque o povo não acreditava. Mas mesmo o povo não crendo, mas 1 ou 2 ou mais crendo, Deus vai fazer o milagre, vai fazer mesmo. Hoje é uma noite de milagre para a sua vida. Deus quer o seu bem, você acredita nisso? Ele não quer o seu bem só na saúde, só na família. Ele quer o seu bem completo. Ele quer o seu bem total. Põe o tema para mim. Para Deus tudo é possível. Não desista. Você pode dizer para 3 pessoas, não desista. Não desista. Jamais desista. Jamais desista. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero abençoar a sua vida, para nós entrarmos numa outra parte. É muito fácil aplaudir Jesus quando tudo está muito bom para nós. É muito fácil dizer eu amo ao Senhor quando está o louvor, a melodia passando nos nossos ouvidos e trazendo emoções. Ou quando nós estamos vivendo um momento de emoções. Mas é muito difícil se alegrar. E eu não estou falando de alegria de zombaria ou de dançar ou de festa, não é disso. Uma alegria assim de confiança. Quando as coisas não estão bem ao meu favor ou do meu jeito que eu quero. Eu não sei se a idade faz a gente ganhar experiências. Eu acredito que sim.
Meu pai sempre falava assim: quando você tiver a minha idade, você vai entender o que eu estou falando. E eu achava que meu pai era um careta. Quando eu cheguei numa idade maior e vi meu filho fazendo as coisas, e vi minha família, e eu falei: meu Deus, meu pai tinha razão. Porque a gente vai assumir outra posição e vamos começar a ver com outros olhos as coisas. Tem gente que hoje vê só até 1 metro de altura, outro tem 1,5 metro, outro não viveu ainda. Só quem viveu acima de uma certa idade sabe o que é a vida. Mas a gente tem que entender, porque nós que já estamos mais velhos, tem que entender os mais novos. Uma hora eles chegarão lá também. Tomara que nós estejamos próximos para ajudá-los, não para criticá-los, mas para ajudá-los, para erguê-los, para levantá-los. Quantos gostariam de prosperar na sua vida? Eu não sei como está a sua vida ainda esse ano. Abre um pouquinho as luzes para mim, por favor. Aí na frente da sua cadeira tem uns envelopes, na frente da sua cadeira. Eu queria orar pela sua vida financeira. E queria que você pegasse o envelope na mão. Não fica preocupado, ninguém vai pôr a mão na sua carteira, não. Eu queria que você segurasse esse envelope no ar, que eu quero orar. Porque muitos desses envelopes você vai segurar ainda para agradecer a Deus o que Ele vai trazer para a sua vida. Aquilo que parece impossível chegar na sua vida, vai chegar. Eu não sei se você crê, mas eu como profeta creio nisso. Eu sempre acreditei que Deus me chamou para ver a vida das pessoas mudarem. Eu sempre acreditei nisso. Que Deus não traz a pessoa para uma igreja só para ser cristão, mas para ter uma vida transformada por inteiro. Não para ser humilhada lá fora e ser crente só na igreja. Cristão na igreja e humilhado lá fora. Mas cristão lá fora e aqui dentro. No muito ou no pouco. Com muito, com excesso ou com o suficiente. Mas todos nós podemos entrar no sobrenatural de Deus. Mas para mim receber, eu preciso querer. Deus tem para dar, Deus pode dar. E eu quero orar agora, liberando essa palavra que Jeremias liberou, que Ezequiel liberou, que Isaías liberou. Esse povo ainda vai colher muito ainda o que está semeando com lágrimas. Esse povo ainda vai viver a libertação nas suas áreas, na sua vida. Só quem é escravo sabe o que é ser escravo de um remédio, escravo de um vício, escravo de alguém, escravo num trabalho, escravo num lugar onde você sai de madrugada, volta no final da noite, e quando fecha o mês, você não tem o suficiente para cumprir as suas contas. Deus quer te tirar dessa escravidão. Você crê que você pode? Você pode ser dono do seu nariz, do seu negócio, do seu trabalho. Deus pode te erguer. Você só não pode perder o foco. Você só não pode perder o que Deus te chamou. Porque cada um aqui Deus chamou para um propósito, para algo grandioso. Nem todos vão estar aqui no altar ministrando, cantando ou pregando. Mas cada um de nós temos um chamado para mostrar a Deus aonde a gente está. Aonde você trabalha é o teu púlpito aonde você mostra a Deus. Aonde você mora é o teu púlpito aonde você mora a Deus. Adora a Deus e mostra quem é Deus. Na sua família você é um pilar aonde mostra quem é Deus. Levante um pouco sua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos findando um ano e vésperas para o Natal. E muitas pessoas olham às vezes para a vida de tanta gente, tanto glamour para cá e para lá, e às vezes na vida da gente parece que não está acontecendo nada. Mas hoje eu estou aqui para quebrar esse paradigma, quebrar essa esterilidade. Todos que estão aqui creem, Pai, essa mão que segura esse envelope, vai várias vezes durante o ano levantar a sua mão com a sua oferta de gratidão, o seu dízimo. Não é o mesmo que ela já tinha, mas é além do que já tinha. É muito além do que merecia ter com as suas próprias forças. Eu peço que o Senhor ponha a mão sobre o trabalho, a empresa, a profissão de cada vida aqui presente. Aquilo que parece ser impossível aos olhos, talvez, de cada um para si próprio, não é impossível para o Senhor. E aqueles que vão semeando e chorando pelo caminho, eles vai ter que ter uma certeza que eles voltarão com alegria, carregando o resultado da sua vida, da sua devoção,
da sua fidelidade, porque quem não consegue ser fiel no tão pouco, como é que vai ser fiel a hora que tiver o muito? Não vai conseguir, não vai conseguir, Pai. O povo de Israel perdia muitas vezes por esse motivo, por eles desviar a atenção do propósito. Mas hoje eu trago o teu povo para o teu altar, para um grande propósito. A vida financeira de cada um terá um toque especial. Em o nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra. A vida de cada um aqui vai mudar, se ele não desistir. Vai existir o impossível, vai se tornar possível se eles não desistirem. Em nome do Senhor Jesus.